Então, finalmente, vamos resolver aqui um limite pela definição. Na verdade, já foi dado o limite, a gente vai só provar que, de fato, aquele é o limite. Então, o enunciado da questão quer que a gente mostre com epsilon e delta que o limite de quando x tende a menos 6 por valores maiores que menos 6 da função a raiz oitava de 6 mais x é igual a zero. Antes da gente pensar no gráfico, porque a gente não precisa dele, né, para fazer a conta, mas ajuda bastante a entender o que está acontecendo, a gente pode pelo menos pensar no que significa essa notação. O nosso x está aqui, essa aqui é a nossa f de x. O que está acontecendo aqui é o seguinte. Essa frase está falando que se a gente pega o x e sai arrastando o x até bem perto do menos 6, mas por valores que são maiores do que o menos 6, a nossa função, a imagem da função mora aqui, né, nesse eixo, tá indo para zero, tá tendendo aqui para o zero. Ou seja, enquanto a gente arrasta o x para cá, a imagem da função tem que ir aproximando de zero. Então, ela vai fazendo assim. Ou, né, se ela estivesse no eixo de baixo, à medida que a gente vai arrastando o x para cá, a nossa imagem da função tem que ir se aproximando aqui de zero. Nesse caso, ela vai vir de cima mesmo, porque essa função aqui é sempre positiva. Então, tá bom. A definição de limite, vamos escrevê-la aqui para lembrar, é a seguinte. A gente fala que o limite de quando x tende a A da f de x é L, se somente se, para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que se a distância de x até o A, que é esse cara aqui, é menor que delta, aí por ser distância isso aqui é positivo, então a distância do f de x até o L é menor do que epsilon. E essa é a definição do limite bilateral. Nesse exercício, a gente está procurando o limite lateral, né, para valores maiores do que menos 6. Então, a gente vai só ver aqui como a gente transforma essa definição na definição do limite lateral. Então, se aqui fosse um mais, a gente teria que o x está se aproximando de A por valores que são maiores do que A. Isso implica que x menos A é positivo, porque o x vai ser sempre maior do que A. Então, eu posso tirar o módulo e aqui vai ficar. Então, aqui não vai ser mais essa definição que a gente vai usar essa daqui. 0 menor que x menos A, menor do que delta, e o resto continua igual. Então, o módulo de f de x menos L vai ser menor do que epsilon, sempre que isso aqui for satisfeito. Então, a gente começa pelo epsilon. Eu dou um epsilon, pode ser qualquer um, por isso que está escrito aqui. Para qualquer um que eu te dar, você tem que me achar um delta. Então, eu vou te dar um epsilon qualquer aqui. Então, seja um epsilon maior que zero dado. O que eu estou querendo dizer com esse epsilon maior que zero? Sabendo que o nosso L é zero e eu estou te dando um epsilon, eu estou fazendo aqui um intervalinho em volta do zero. Então, aqui vai ficar 0 mais epsilon, 0 menos epsilon. E agora eu quero encontrar um delta para ficar aqui em volta do menos 6. Na verdade, não vai ser em volta, vai ser só desse lado, porque a gente só quer os valores maiores que menos 6. De modo que todos os x'inhos que estão nesse pedaço têm que cair aqui dentro. Então, agora a gente tem que achar isso. Então, eu te dou um epsilon e eu quero que o módulo da função aqui, né,
menos o limite, fique dentro desse intervalo de K. Então, o que a gente tem que fazer agora? Encontrar o delta. Então, quem é o delta? Para achar quem é o delta, a gente quer ver essa distância aqui, né? O quanto o x, os nossos x'inhos, né, a nossa variável, tem que estar próxima do ponto onde está sendo calculado o limite, para que isso aqui aconteça. Então, a gente está querendo encontrar o delta de modo que ele determine o quão próximo o x precisa estar do menos 6. Isso aqui é o quão próximo o x está do menos 6. Então, vamos só reescrever. Então, quem é o delta para esse epsilon dado, de modo que ocorra isso aqui. Tá, vamos reparar uma coisa. A gente está querendo um delta para limitar o módulo de x mais 6. E existe x mais 6 aqui. Então, aqui vai surgir uma relação. Que se essa relação for obedecida, o nosso limite vai estar provado ser o zero. E por que a relação sai aqui da imagem? Porque a função faz exatamente isso. A cada x, ela me dá um f de x. Então, as coisas estão ligadas, né? Tá tudo emaranhado aqui. Então, a gente pode brincar com esse lado para tentar achar essa condição. Se eu estou querendo fazer aparecer dessa expressão um 6 mais x, o que eu preciso fazer aqui? Então, vamos começar, né? A brincadeira. Eu reescrevi isso aqui, porque menos zero, né? A gente pode só ignorar. A gente pode levar 8 dos dois lados. Então, isso aqui é equivalente a escrever... elevando a 8 dos dois lados, no caso. Isso aqui vai virar raiz oitava de 6 mais x elevado a 8 é menor que epsilon elevado a 8. Por que isso aqui vale? Então, a gente tem que lembrar daquela propriedade. Que o módulo de A vezes o módulo de B é igual ao módulo de A vezes B. Aí, o que eu vou fazer com isso agora? Lembrando dessa propriedade. Isso aqui nada mais é do que o módulo da função vezes o módulo da função vezes o módulo da função 8 vezes, né? E aí, eu tô multiplicando módulos, eu posso jogar todo mundo para dentro. Então, isso aqui vai ficar raiz oitava de 6 mais x elevado a 8, módulo menor que epsilon sobre 8. E aí, eu posso cortar esse 8 com esse 8 aqui, né? Porque a raiz aqui nada mais é do que 6 mais x elevado a 1 sobre 8, depois elevado a 8 de novo. Então, aqui, o expoente fica 1. Então, vai dar só 6 mais x. Então, isso aqui implica que o módulo de 6 mais x é menor que epsilon sobre 8. Olha, quem a gente estava procurando? Um delta. E o delta estava limitando quem? Esse módulo. E a gente tem exatamente isso aqui. Então, o nosso candidato a ser delta vai ser esse cara. Então, o candidato
Tá, acabou? Não acabou. Por quê? Esse é o candidato, mas a gente precisa ter certeza que ele funciona. Como que a gente vai ter certeza? A gente pega para esse delta e verifica se isso aqui da definição está acontecendo. Se para esse delta, o x menos o nosso a, que é menos 6, menor do que o delta, vai implicar que a imagem da nossa função vai estar bem pertinho do zero. E qual é a distância que a gente tem que encontrar? A distância vai ser epsilon. Então, aí agora a gente verifica, né? Então, de fato, delta igual a epsilon sobre 8 funciona. Pois, se o módulo de 6 mais x é menor que epsilon sobre 8, para valores de x que são maiores que menos 6, porque a gente estava se aproximando aqui só por esse lado, né? Então, é só esse ladinho que nos interessa. O que que acontece? Se o x é maior que menos 6, isso aqui implica que o x mais 6 é maior que zero. Então, quanto que dá o módulo? A gente sabe que o módulo, para número maior que zero, é o próprio número. Isto é, o módulo de 6 mais x vai ser igual a 6 mais x. E daqui, então, vai sair que 6 mais x é menor que y sobre 8. Teremos que vamos tirar a raiz oitava dos dois lados. É menor do que y. Isso aqui é sempre positivo, então o módulo é menor do que y. E eu posso reescrever isso como sendo a raiz oitava de 6 mais x menos o zero é menor do que y. Ou seja, o que eu obtive aqui foi que se o módulo de 6 mais x é menor que y sobre 8, então o módulo da raiz oitava de 6 mais x menos o zero é menor do que y. E isso aqui é o que tá dizendo, é o que diz já a definição de limite. Ou seja, o limite de quando x tende para menos 6 por valores maiores que menos 6 dessa função, raiz oitava de 6 mais x é o próprio zero. E acabou. Então, só recapitulando, o que que a gente tem que fazer? Mostrar pela definição que esse limite de fato é zero. Para isso, é dado para a gente um epsilon, e essa é a distância máxima da imagem da função até o limite. Então, a imagem da função dista do zero um tamanho epsilon, bem pequeno. Dado isso, a gente quer encontrar qual a distância máxima permitida do x, dos valores de x, até o menos 6, que é o valor em que a gente está calculando o limite. Para encontrar isso, então, a gente começa a fazer a conta meio que de trás para frente, ou seja, para que isso aqui seja satisfeito, o que que precisa acontecer com a distância de x até 6, porque ela aparece aqui no meio. A gente faz a conta
e chega que, para que isso seja menor do que epsilon, o x tem que distar do menos 6, epsilon elevado a 8. Aqui a distância é de x até menos 6, porque a distância é dada pelo ponto menos o outro ponto. Para ter ficado um mais aqui, né, é porque um dos pontos é negativo, beleza? Só para esclarecer. E aí, ok. Então, a gente acha que esse aqui é um bom candidato. Agora, checa isso. Se o x dista de menos 6 uma distância epsilon elevado a 8, então, como isso aqui é positivo, que a gente só está olhando xzinhos maiores que menos 6, resolvendo essa conta, tirando a raiz oitava disso, a gente obtém que a função dista de zero no máximo epsilon. Então, deu tudo certo. Esse delta satisfaz a definição do limite e, de fato, o limite de quando x se aproxima de menos 6 por valores maiores que menos 6 da função raiz oitava de 6 mais x é o zero. A próxima questão que a gente vai resolver é ainda com a mesma ideia da anterior e a função vai ser essa daqui. A gente quer o limite quando x se aproxima de 2, não é mais limite lateral aqui, de x ao quadrado mais 2x menos 7. E a gente quer mostrar que isso aqui dá 1. Então, aqui, a gente vai começar de novo dando um epsilon. Dado um epsilon maior que zero, a gente vai querer, então, que a função x ao quadrado mais 2x menos 7 fique no máximo a uma distância epsilon do limite, que é 1. Então, visto isso, a gente tem que achar uma relação para qual vai ser a distância máxima de x até o 2. Aqui ainda não está aparecendo nenhuma relação que a gente possa tirar de x menos 2, né? Que no caso é a distância do x até o 2. Mas aí a gente pode brincar com essa expressão aqui e ver se aparece alguma coisa que ajude, né? Então, vamos ver. Vou reescrever, vai ficar então x ao quadrado mais 2x menos 7 menos 1 vai dar, aqui fica 8. É menor do que epsilon. Eu posso escrever essa expressão em função das suas raízes. Então, vamos só calcular isso aqui. X ao quadrado mais 2x menos 8 igual a 0. Isso aqui, então, vai ficar... Lembrando aqui, né, o delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, o delta, onde aqui é A, B e C, vai ficar 4 menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 8. Então, aqui vai ficar 4 mais 32, que dá 36. E o x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Então, aqui vai ficar menos 2, mais ou menos a raiz de 36, que é 6, sobre 2. Então, a nossa primeira raiz vai ser menos 2 mais 6 sobre 2. Aqui vai ficar 6 menos 2 dá 4, dividido por 2 dá 2. E a segunda raiz vai ficar menos 2 menos 6 sobre 2. Menos 8 dividido por 2 dá menos 4. Então, daqui a gente tira que x ao quadrado mais 2x menos 8 é igual a x menos a primeira raiz, que é 2, vezes x menos a segunda raiz, que é menos 4.
Então, aqui, né, vai ficar x menos 2, x mais 4. Voltando aqui. Então, a gente tem que x ao quadrado mais 2x menos 8 é igual ao módulo de x menos 2, que multiplica x mais 4. E aí, o módulo do produto é o produto dos módulos. Então, isso aqui vai ficar o módulo de x menos 2 vezes o módulo de x mais 4. Isso aqui, a gente precisa que seja menor do que epsilon. Olha, que beleza. Apareceu o x menos 2 aqui. E a gente já precisava dele, porque a gente quer saber o quanto o x pode ficar distante do 2. Vamos pensar no seguinte. Se o x está se aproximando de 2, o que acontece com a distância do x até o 2? Quanto mais próximo você chega de onde você quer, menor é a distância. Então, isso aqui significa que se o x chega perto de 2, o módulo de x menos 2, que é a distância, está chegando próximo de 0. Então, x está se aproximando de 2. Isso implica que o módulo de x menos 2 está se aproximando de 0. E eu estou querendo isso aqui quando isso estiver acontecendo, porque eu estou olhando o limite, né? Sendo assim, se o módulo de x menos 2 está se aproximando de 0, em particular, eu posso assumir que o módulo de x menos 2 em algum momento vai ficar menor do que 1. Poderia ser qualquer número pequeno próximo de 0, porque isso aqui está chegando bem pertinho de 0. Mas o 1 é conveniente porque ele facilita as contas. Poderia ser meio, 0,1, 0,00001, enfim. Eu vou fazer com 1, porque com 1 a conta fica bonitinha. É mais fácil de trabalhar com 1. Então, levando isso em consideração, como estamos interessados aqui? No x tendendo para 2, seja x menos 2 menor do que 1. Se isso é menor do que 1, o que a gente precisa fazer agora é achar uma condição para o x mais 4. Daqui a pouco vai ficar claro por que a gente precisa fazer isso. O módulo de x menos 2 menor do que 1, a gente pode reescrever como sendo menos 1 é menor que x menos 2, que é menor do que 1. Isso aqui, se somente se, eu vou isolar aqui o x, vai ficar menos 1 mais 2 é menor que x, que é menor que 1 mais 2. Então, se somente se, 1 é menor que x, que é menor que 3. Como eu tinha explicado, a gente quer achar o que vai acontecer com esse módulo. Então, precisamos fazer um 4 aparecer aqui no meio. Isso aqui, então, se somente se 1 mais 4 é menor que x mais 4, que é menor que 3 mais 4. Se somente se 5 é menor que x mais 4, menor que 7. Então, isso aqui é positivo, e daqui a gente consegue que o módulo de x mais 4 é menor do que 7. Assim, a gente vai voltar aqui nessa conta agora e ver o que acontece para x mais 4 menor do que 7. Então, módulo de x ao quadrado mais 2x menos 8, que é igual ao módulo de x menos 2, vezes o módulo de x mais 4. E se eu tô assumindo isso agora,
eu vou ter, então, que essa parcela é menor do que 7. Então, eu posso substituir isso aqui. X menos 2 menor... Opa! Aqui vai ficar o 7. Eu tô querendo mais do que isso. Eu quero que isso aqui, que isso aqui nada mais é do que a função menos o nosso limite, eu quero que isso seja menor do que epsilon. Então, eu quero que apareça aqui menor que alguma coisa para ser menor do que epsilon. O 7 já tá aqui, e no 7 não tem como mexer, porque ele é constante. Para que apareça um epsilon aqui, o x menos 2 tem que ser menor do que o quê? Olha se a gente colocar epsilon sobre 7. Se x menos 2 for menor que epsilon sobre 7, quando eu fizer essa multiplicação, esse 7 vai cortar com esse 7, né? Vai ficar aqui, epsilon sobre 7. E aqui vai aparecer o epsilon. Vai aparecer até igual, né, na verdade. Então, e era isso que a gente estava precisando fazer. Limitar a distância de x até 2. E aqui apareceu, de forma quase natural, qual tem que ser a maior distância. E aqui tá falando que é epsilon sobre 7. Mas aí tem que tomar um pouquinho de cuidado. Apareceu epsilon sobre 7 aqui porque esse módulo já estava sendo menor do que 7. E como que a gente chegou nessa condição? A gente chegou nessa condição assumindo que o módulo de x menos 2 seria menor do que 1. Então, eu vou circular isso aqui. E a gente tem duas condições para o módulo de x menos 2. As coisas funcionam bem aqui, para ficar menor do que epsilon, se o x menos 2 for menor que 1, ou o x menos 2 for menor que epsilon sobre 7. Então, qual vai ser o nosso candidato a delta? Então, o candidato a delta aqui vai ser o mínimo entre 1 e epsilon sobre 7. Acho que a notação que a gente usa é essa aqui. Por quê? Vamos supor que o epsilon sobre 7 é menor do que 1. Então, se eu falo que o módulo de x menos 2 é menor do que epsilon sobre 7, mas o epsilon sobre 7 já é menor do que 1, então o módulo de x menos 2 vai ser menor que 1 e que o epsilon sobre 7. Então, vai valer tanto essa condição quanto essa condição. Do outro lado também, se o mínimo entre esses dois for 1, então x menos 2 menor do que 1 implica também que vai ser menor do que epsilon sobre 7. Então, vai valer tanto isso quanto isso. E aí as coisas vão ficar bem definidas. Ok, achamos o nosso candidato ao delta. O que a gente precisa fazer agora? Checar que, de fato, com esse delta, a distância da f até o limite vai ficar menor do que epsilon. Então, a gente só precisa fazer as contas. Então, se o x dista do 2 no máximo delta, e esse sendo o mínimo entre 1 e epsilon sobre 7, então, o módulo de f de x menos L, que é x ao quadrado mais 2x menos 7, esse aqui é o f de x, menos 1, que é o limite. Isso aqui a gente já sabe que é x ao quadrado mais 2x menos 8, que a gente pode reescrever como x menos 2, vezes o módulo de x mais 4,
a gente tem que chegar que isso aqui é menor do que epsilon. Essa parte, eu já tenho uma cota para ela. Essa daqui é menor do que o delta. Mas o delta é o menor desses dois números. Então, aqui só para lembrar. Isso aqui é menor do que delta. Mas o delta é o mínimo dos dois. Se o delta é o mínimo, então, por um lado, isso aqui é menor que 1, isso aqui também é menor do que epsilon sobre 7. Então, eu vou substituir aqui nessa parcela o epsilon sobre 7, porque ele é o conveniente aqui na conta, né? É o que faz ficar bonitinho. E aqui ainda vai aparecer x mais 4. Para virar epsilon, tá faltando só, de novo, que isso aqui seja menor do que 7. Mas a gente viu, nessa conta aqui de cima, que se o x menos 2 for menor do que 1, isso implica que o módulo de x mais 4 é menor do que 7. E a gente tem que o x menos 2 é menor do que o mínimo desses dois. Então, ele, em particular, é menor do que 1. Se é menor do que 1, esse menor do que 1, implica que esse é menor do que 7. Então, de novo, aqui a gente coloca epsilon sobre 7 vezes 7. Corta, e aqui ficou o epsilon. Então, aqui, de fato, o limite de quando x tende a 2, de x ao quadrado mais 2x menos 7, é igual a 1. Essa aqui é um pouco mais delicada do que a anterior. Primeiro, porque aqui já não aparece direto o módulo que a gente estava precisando limitar, mas com uma conta simples, ele acaba surgindo. E aí, depois, a gente só tem que dar um jeito de estimar essa distância de modo que isso aqui seja satisfeito. E aí, foi exatamente o que a gente fez, né? Então, aqui, a gente usa o fato do x tá se aproximando de 2, então isso aqui tá ficando próximo de 0. Logo, em algum momento vai ficar menor do que 1. Quando isso é menor do que 1, a gente acha uma condição para a outra parte que tá faltando limitar. E essa aqui é menor do que 7. Sendo essa menor do que 7, a gente acha qual é a próxima coisa que a gente teria que limitar, que seria esse daqui, de modo a aparecer o epsilon. Então, a gente consegue duas condições. A menor delas vai ser a que vai resolver o problema. E aí, a gente checa aqui que isso funciona. Porque o delta sendo o mínimo entre os dois, então isso vai ficar menor do que epsilon sobre 7, mas isso também é menor do que 1. Sendo menor do que 1 e sendo menor do que 7, a gente consegue cortar aqui e aí aparece o epsilon que a gente precisava. E é isso.